Olá, amiguinho! Você se lembra do vídeo anterior? No capítulo 1º, vimos que Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo. João Batista anunciava que Jesus viria. E Jesus começou a fazer amigos. O que será que vai acontecer agora? Vamos descobrir! João capítulo 2. Uma festa e uma faxina. A festa. Era uma vez uma cidade chamada Caná. Ficava na Galileia. Um casal muito feliz ia se casar e todos estavam animados. A festa estava linda, cheia de comidas gostosas, danças e risadas. E sabe quem estava lá? Jesus, sua mãe Maria e alguns de seus amigos, os discípulos. Mas no meio da festa, aconteceu algo inesperado. Acabou o vinho. Naquela época, isso era um grande problema em casamentos. Maria, que sempre se importava com as pessoas, ficou preocupada e correu até Jesus. Filho, o vinho acabou. Jesus respondeu com calma. Ainda não é a minha hora. Mesmo assim, Maria confiava tanto em Jesus que falou aos ajudantes da festa. Façam tudo o que ele mandar. Então, Jesus olhou ao redor e viu 6 grandes potes de pedra, que serviam para guardar água. Ele disse aos servos. Encham esses potes com água. E os servos obedeceram rapidinho. Depois, Jesus disse. Agora, levem um pouco dessa água ao responsável pela festa. Eles fizeram exatamente como Jesus mandou. Mas, quando o responsável bebeu, uau, que surpresa! Aquela água tinha virado vinho, e era o melhor vinho de todos. Todos ficaram admirados. Os discípulos de Jesus olharam um para o outro impressionados. Ali, naquele momento especial, eles entenderam que Jesus tinha o poder de transformar. Se Jesus conseguiu transformar água em vinho, imagine o que ele pode fazer na nossa vida. Ele é poderoso e cuida de nós com amor. A faxina. Era a época da Páscoa e Jesus se preparava para uma viagem muito especial. Ele saiu com seus amigos os discípulos, junto com sua mãe e seus irmãos, e foram para uma cidade chamada Cafarnaum. Depois, Jesus seguiu para Jerusalém, onde ficava o grande templo, um lugar especial para falar com Deus e fazer orações. Mas quando Jesus chegou lá, que tristeza! Ele viu algo que o deixou bem chateado. Dentro do templo, havia muitas pessoas vendendo animais, ovelhas, bois e até pombas. Também tinha gente trocando dinheiro, fazendo barulho e bagunça. A casa de Deus, que deveria ser um lugar de paz e oração, estava parecendo um mercado. Então, Jesus fez um chicote com cordas e, com firmeza, começou a expulsar aquelas pessoas dali. Ele virou as mesas, derrubou as moedas no chão e soltou os animais. Jesus disse com voz forte: Tirem isso daqui. A casa do meu pai não é lugar de fazer comércio. Os discípulos ficaram bem impressionados, mas logo lembraram de um versículo da Bíblia que dizia: o amor pela casa de Deus me consome. Jesus estava mostrando que devemos respeitar os lugares dedicados a Deus. E assim, mais uma vez, ele nos ensinou a cuidar com carinho das coisas de Deus. Um sinal. Depois que Jesus limpou o templo e tirou os vendedores de lá, algumas pessoas ficaram muito bravas com ele e então perguntaram com cara séria: Quem é você para fazer isso? Que sinal vai nos mostrar para provar que tem autoridade? Jesus olhou para eles e respondeu algo misterioso: Derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. As pessoas ficaram confusas. Elas olharam para o grande templo e disseram: Esse templo levou 46 anos para ser construído! Como alguém pode reconstruí-lo em só 3 dias? Mas elas não entenderam. Jesus não estava falando do prédio.
Ele estava falando dele mesmo, do seu corpo. Jesus sabia que em breve, aquelas pessoas iriam começar a odiá-lo, iriam querer encontrá-lo fazendo algo errado, e até planejariam sua morte. Mas Jesus já sabia de tudo. Ele sabia que morreria, mas também sabia que no terceiro dia, ressuscitaria. Mais tarde, depois que tudo aconteceu, os discípulos se lembraram dessa conversa. E aí entenderam direitinho o que Jesus queria dizer. Enquanto estava ali, em Jerusalém, Jesus fez muitos milagres lindos. Curou pessoas doentes, ajudou os necessitados e ensinou com amor. Muita gente começou a crer nele, mas Jesus não confiava em todo mundo, porque ele conhecia bem o coração das pessoas. Ele sabia quem falava a verdade e quem apenas fingia. E esse foi o capítulo 2 de João. Gostou? Então deixe seu like e continue ligadinho, não perca o próximo capítulo. Espero por você. Até logo!